Eu nunca gostei de museus. Sempre achei aqueles lugares cheios de estátuas e pinturas antigas um tanto assustadores. Mas quando recebi o convite para a inauguração da nova ala do Museu de Arte e História de Belmonte, não pude recusar. Afinal, era uma honra ser um dos primeiros a ver a exposição Estatuas que Contam Histórias, uma coleção rara de esculturas do século XIX. O que eu não sabia era que aquela noite mudaria minha vida para sempre. O museu estava iluminado por luzes suaves e as estátuas pareciam ganhar vida sob os holofotes. Havia uma atmosfera de mistério no ar, como se as próprias esculturas estivessem observando cada movimento dos convidados. A curadora da exposição, doutora Helena, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, fez um discurso sobre a história das estátuas. Ela mencionou que cada uma delas tinha uma lenda associada, mas evitou entrar em detalhes. Algumas histórias são melhor deixadas no passado, ela disse, com um sorriso enigmático. Enquanto caminhava pela exposição, uma estátua em particular chamou minha atenção. Era a figura de uma mulher, com os braços estendidos como se estivesse implorando por algo. Seus olhos de mármore pareciam seguir meus movimentos, e eu jurei ouvir um sussurro vindo dela. Você também sentiu? Uma voz ao meu lado me fez pular. Era Daniel, um colega historiador. Ele parecia tão intrigado quanto eu. Sentiu o quê? Perguntei, tentando disfarçar o susto. O sussurro, ele respondeu, olhando fixamente para a estátua. Dizem que essas esculturas foram feitas por um artista que desapareceu misteriosamente. Ele teria usado técnicas proibidas para dar vida às suas obras. Eu ri, tentando afastar a sensação de desconforto. Isso é apenas linda, Daniel. Ele não respondeu, apenas continuou olhando para a estátua, como se esperasse que ela falasse. Naquela noite, não consegui dormir. O sussurro da estátua ecoava em minha mente, como uma melodia que não conseguia esquecer. Por volta das 3 da manhã, recebi uma ligação. Era Daniel. Você precisa vir ao museu, ele disse, sua voz tremendo. Tem algo que você precisa ver. Como? Vamos entrar? O museu está fechado, respondi, ainda meio grogue. Eu tenho uma chave, ele explicou rapidamente. A doutora Helena me deixou ficar com ela para terminar uns relatórios. Mas isso não importa agora. Você precisa vir. Não perguntei mais. Algo na voz dele me fez sair da cama e dirigir até o museu. Quando cheguei, Daniel estava na entrada dos fundos, segurando uma chave antiga e uma lanterna. Ele parecia nervoso, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e medo. Vamos, ele disse, abrindo a porta silenciosamente. O museu estava escuro e silencioso, com apenas a luz da lua entrando pelas janelas altas. As estátuas pareciam ainda mais assustadoras à noite, suas sombras se esticando pelo chão como dedos tentando nos alcançar. Daniel me levou direto para a estátua da mulher. Ele parecia pálido, como se tivesse visto um fantasma. Olhe, ele disse, apontando para a base da estátua. Havia uma inscrição que eu não tinha notado antes. Liberte-me, e eu contarei a verdade. O que isso significa? Perguntei, sentindo um frio percorrer minha espinha. Daniel não respondeu. Ele apenas olhou para a estátua, e foi então que eu vi. Os olhos de mármore estavam lacrimejando. Decidimos investigar a história por trás das estátuas. Descobrimos que o artista, Victor Alencar, era conhecido por suas técnicas controversas. Ele acreditava que poderia capturar a essência das pessoas em suas esculturas, e dizia que usava elementos vitais em seu trabalho. Mas o que eram esses elementos vitais? A resposta veio de um antigo jornal que encontramos nos arquivos do museu. Victor Alencar havia desaparecido em 1892, após ser acusado de praticar rituais proibidos. Dizia-se que ele usava sangue humano para dar vida às suas estátuas. Você acha que ele realmente fez isso? Perguntei a Daniel, enquanto líamos o artigo. Ele olhou para mim. Sério, e se ele não apenas usou sangue, mas também almas? Naquela noite, voltamos ao museu. Daniel estava obcecado com a ideia de libertar a estátua, de descobrir a verdade.
por trás do sussurro. Eu estava hesitante, mas a curiosidade era mais forte. Encontramos um livro antigo na biblioteca do museu, com instruções para um ritual que supostamente libertaria as almas presas nas estátuas. Era arriscado, mas Daniel insistiu. Seguimos as instruções, acendemos velas ao redor da estátua, recitamos as palavras escritas no livro e, por fim, Daniel cortou sua mão e deixou uma gota de sangue cair na base da escultura. Foi então que tudo mudou. A estátua começou a tremer e o sussurro se tornou um grito. Os olhos de mármore brilharam e a boca da escultura se abriu, como se estivesse tentando falar. Você não sabe o que fez? Uma voz ecoou, vinda de todos os lados. Daniel olhou para mim, com os olhos cheios de terror. Ela está viva, ele sussurrou. A estátua se moveu. Lentamente, como se estivesse se adaptando ao movimento, ela desceu do pedestal e olhou diretamente para nós. Vocês libertaram mais do que esperavam, ela disse, com uma voz que era ao mesmo tempo suave e assustadora. Vitor Alencar não apenas capturou almas. Ele as aprisionou aqui, para que pudéssemos servir a ele para sempre. Onde ele está? Perguntei, tentando manter a calma. A estátua sorriu, um sorriso que não combinava com seu rosto de mármore. Ele está aqui. Ele é um de nós. Foi então que as outras estátuas começaram a se mover. Uma por uma, elas desceram de seus pedestais e se voltaram para nós. Daniel e eu estávamos cercados. Corremos, mas as estátuas eram mais rápidas. Daniel foi pego primeiro. Eu o vi sendo puxado para dentro de uma das esculturas, seu corpo se transformando em mármore diante dos meus olhos. Eu consegui escapar, mas não sem consequências. Desde aquela noite, sinto como se algo estivesse me observando. Às vezes, ouço sussurros vindo de lugares vazios e vejo sombras que não deveriam estar lá. O museu foi fechado e as estátuas foram removidas. Mas eu sei que elas ainda estão por aí, em algum lugar, esperando por sua próxima vítima. E eu sei que, um dia, elas virão atrás de mim. E você, o que faria no meu lugar? Acha que eu deveria ter deixado as estátuas em paz ou fez certo em tentar libertá-las? Comente suas teorias e vamos juntos desvendar o que mais essas estátuas podem esconder. Até a próxima!